Impostos sobre dividendos, mesmo sem distribuir dividendos. E esse é um vídeo da série Impostos que temos no Brasil e que talvez você nem sabia. Fala galera, bom demais? Meu nome é Rafael dos Anjos, eu sou planejador patrimonial e nesse canal aqui eu falo para advogados, contadores e profissionais do mercado financeiro que desejam trabalhar com planejamento patrimonial, sucessório e tributário com foco no exterior. É isso mesmo, cara, você não ouviu errado não. O Brasil já tem tributação de dividendos, já tem tributação de dividendos há muito tempo, cara. E aqui eu tô falando especificamente de empresas estrangeiras, as nossas empresas offshore. Ué, Rafael, mas tem imposto sobre dividendos é uma coisa, agora tem um imposto sobre um dividendo sem nem distribuir esse dividendo? Isso acontece de verdade? Cara, acontece, é verdade, só que pode ser um pouco pior do que você tá pensando. E nesse vídeo eu vou te explicar de onde que veio isso aqui, como que funciona essa tributação, por que que eles fizeram isso e como que advogados, contadores e profissionais do mercado financeiro podem ajudar os seus clientes a escapar de uma regra como essa. Porque é muito mais comum do que você imagina nesse meio de planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Se inscreva, cara. Suponha, por exemplo, que você tem um cliente e esse cara fez uma empresa offshore, uma empresa fora do Brasil. Nessa offshore, a intenção dele é investir num único ativo, o SPY, que é um ETF que replica o S&P 500. Que é um ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele é o único controlador nessa empresa e ele integraliza $1 milhão nessa empresa para investir nesse ETF. E aí, cara, vamos supor que chega lá em dezembro e o ETF ele se manteve na mesma cotação de janeiro de 2024. Ou seja, de patrimônio ele ainda tem os mesmos $1 milhão. Porém, durante todo o ano a offshore registrou o recebimento de $20 mil de dividendos do ETF, cara. E aí, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar as despesas, vamos supor aqui que deu $1 mil de despesas, e aí a gente vai subtrair da receita. Ou seja, essa empresa teve um lucro registrado naquele ano de $19 mil. Como essa empresa ela tá nas Ilhas Virgens Britânicas, esses $19 mil eles não vão ter que pagar imposto, porque lá a gente não paga imposto. Teve apenas uma retenção de imposto lá nos Estados Unidos, né, do S&P 500 de 30%. Só que vamos supor que esse produto financeiro aqui, ele seja de um país que não cobra imposto. Então, recebeu $20 mil aqui limpo, sem ter imposto retido na fonte. Menos os $1 mil de despesas, a empresa registra um lucro de $19 mil. E aí perceba que esse cara do nosso exemplo, ele não distribui esses $19 mil. Ele vai pegar esses $19 mil integralmente e reinvestir no S&P 500. Só que aí, meu amigo, quando chega lá na declaração do imposto, na DAA, entre março e abril de 2025, o governo brasileiro vai forçar esse cara a pegar esses $19 mil, transformar em reais, multiplicando pelo câmbio de dezembro de 2024, de 31 de dezembro de 2024, e aí a gente vai achar o lucro em reais, que vai dar alguma coisa em torno aqui de R$117 mil. E aí que tá a grande sacada. O fisco brasileiro vai fingir que esses R$117 mil, eles já foram disponibilizados para o sócio dessa entidade controlada. E aí qual que é o imposto devido sobre esse lucro? 15%. Vamos supor que ele não teve nenhum outro rendimento tributável naquele ano. Nesse ano, ele vai ter que pagar R$17.500 de imposto de um dividendo presumido fictício da empresa estrangeira e que nem chegou na mão dele. Aí o pessoal olhando pra isso fala assim, pô, tive uma ideia, Rafael. Se o problema da pessoa, do sócio, é porque ele tem uma empresa que teve renda, então o que a gente pode fazer? Em vez da gente comprar um ETF aqui nos Estados Unidos, eu vou comprar um ETF igualzinho esse ETF dos Estados Unidos, que também investe no S&P 500. Só que eu vou comprar o CSPX, que é um ETF domiciliado na Irlanda, e ele também investe no S&P 500. E qual que é a grande vantagem do CSPX? É que ele tem um produto de acumulação. Então, ao invés dele receber os $20 mil como dividendos, o que vai acontecer é que ele vai reinvestir automaticamente no S&P 500. E aí, cara, o que acontece na prática é o quê? É que você tem R$0 de dividendo. O que você vai ter, no entanto, é uma valorização do principal. Então, enquanto o SPY, o SPY, ele não vai ter tido uma valorização naquele ano, o CSPX provavelmente vai.
ele vai para 1 milhão e 20 mil dólares. E aí, como esse dividendo já foi reinvestido automaticamente pelo ETF, eu não tive distribuição de dividendo. Quando colocar a despesa de 1.000 dólares, eu vou ter, na verdade, cara, um prejuízo de 1.000 dólares naquele ano. E sobre prejuízo a gente não paga imposto, certo? É errado, meu amigo. Porque beleza, ele não recebeu dividendo. Só que a lei brasileira manda a gente utilizar uma classificação contábil para esse ETF, que é a do BRGAAP, ou a do IFRS 9. E sabe qual que é a implicação disso? É que no caso desse produto em específico, do ETF que replica um índice, essa valorização aqui que a gente teve de 20 mil dólares, ela vai ser trazida para o resultado. E aí, na prática, a gente vai ter o mesmo lucro dessa empresa, mesmo sem ter recebido dividendo do ETF, e mesmo sem ter vendido o ETF. E nesse exemplo hipotético aqui, você já vê o problema. O problema é que se você tivesse 1 milhão de dólares no S&P 500 de janeiro a dezembro de 2024 apenas, você não teria 20 mil dólares no final do ano. Você teria quase 250 mil dólares. Multiplicando isso aqui pelo câmbio do final do ano de 6,20, e supondo que a gente teve a mesma despesa de 1.000 dólares, dá um lucro apurado, cara, de 1 milhão 550 mil dólares. E aí, pagando 15% de imposto, temos um imposto naquele ano de 232 mil reais de um ativo que você nem recebeu de dividendo na sua empresa, num ativo que você não vendeu efetivamente na sua empresa, que a sua empresa não distribuiu para você como dividendos, mas que foi a mera valorização do ativo. E o pior, cara, é que isso vai acontecer todo santo ano que a offshore opaca ela tiver lucro, que ela apurar um lucro. Toda vez que ela apura um lucro, você tem que levar esse lucro para a sua declaração de imposto ou para a declaração de imposto do seu cliente e apurar o tributo a ser pago ali na declaração de ajuste anual, desde que você e a sua offshore se enquadrem na Lei 14754, né? Ou seja, apresentando requisito subjetivo, que é ser controlador, e um dos requisitos objetivos, ou seja, se a offshore estiver num paraíso fiscal, se estiver num lugar que é considerado regime fiscal privilegiado, ou se ela tiver renda passiva superior a 40%. Se ela tiver o primeiro e mais um dos segundos, aí você vai ter que pegar esse lucro todos os anos que você tiver lucro e levar para o ajuste anual. E é justamente aqui que está a minha grande preocupação. Pode parecer pouca coisa aqui esse imposto de 15%, mas eu vou te mostrar na prática 2 portfólios em que a gente teve a tributação de 15% todos os anos e um que a gente não teve essa tributação de 15% todos os anos. Eu fiz um exemplo aqui que é o que a gente chama de backtest, ou seja, quando a gente compara a performance passada para a gente ver o que teria acontecido se a gente fizesse aquele investimento desde 1994, por exemplo. E num desses investidores eu coloquei que ele não pagou esse imposto anual de 15%, e o outro investidor eu considerei que ele pagou esse imposto anual de 15% todos os anos que ele teve o lucro. Beleza? Então, o primeiro investidor é o João. Ele começou lá em 1994, investindo 1 milhão de dólares no ETF que replica o S&P 500. Nos primeiros anos, já no primeiro ano, você vê que o João, ele teve uma valorização desse ETF, considerando os dividendos e o divertimento total, 28 mil dólares ali de resultado. No segundo ano, 350 mil dólares, e ali foi evoluindo. Só nos anos 2000 que o João viu o primeiro prejuízo. E aí, nesse ano, ele viu o portfólio dele sair de 3 milhões 291 mil dólares para 2 milhões 957, até que chegou no ano de 2024, sem fazer mais nenhum aporte, sem colocar mais nada no S&P 500, o João chegou a incríveis 13 milhões 175 mil dólares, com essa carteira que teve um resultado bem bacana para alguém que só colocou 1 milhão de dólares ali em 1994, né? Por outro lado, nós tivemos o investidor José, e o José, ele fez a mesma coisa que o investidor João. Só que ele fez através de uma empresa offshore e, portanto, ele estava sujeito anualmente a esses 15% de imposto. E eu considerei que ele pagou 15% todos os anos que ele teve um resultado positivo nessa offshore. Então, no primeiro ano, ele teve a mesma rentabilidade que o João, 28.900 dólares. E aí, como ele teve lucro, ele foi tributado em 15%. Ah, Rafael, e as despesas? O José teve despesas? Sim, cara, o José teve despesas. Eu considerei uma despesa todos os anos de 3.600 dólares, referente aos custos de manutenção, agente registrado, contabilidade dessa offshore e também os custos bancários. No primeiro ano, você vê que não faz tanta diferença. Ele foi tributado ali tendo como base pouco mais de 1.000 dólares. Só que, à medida que os anos foram passando, os impostos que o João pagava ficavam mais e mais pesados. E ali, no final de 2024, a diferença ficou assim. João saiu com 13 milhões 175 mil dólares e José com 9 milhões 305
$253 mil. Ou seja, o investidor que pagou o imposto anual saiu com 29% a menos do que o investidor que não pagou esse imposto anual. E esse é um lembrete, cara, para você que é uma pessoa que lida com esse tipo de cliente, seja você advogado, contador, profissional do mercado financeiro, que trabalha com planejamento patrimonial, sucessório, tributário, envolvendo estruturas internacionais, de que empresa fora do Brasil por si só não é planejamento tributário. Obviamente ela é muito útil, mas ela não é a única opção do mercado. Ela não é a melhor opção para pessoas que têm pouco patrimônio e também não é a melhor opção para pessoas que não têm essa disponibilidade de utilizar estratégias que são mais complexas para evitar esse tipo de tributação, como a utilização de despesas, geração de dívidas, alavancagem, ou até mesmo constituir essa empresa de forma a evitar os seus requisitos de enquadramento da Lei 14.754, ou seja, fazendo com que ela não seja considerada uma entidade controlada, ou fazendo com que ela tenha mais receita ativa, ou até mesmo constituindo essa empresa num lugar que não é considerado um paraíso fiscal. E eu acho que as soluções, elas realmente estão fora do Brasil, desde que você utilize, obviamente, as estratégias corretas. E eu gosto tanto desse tema de ferramentas internacionais para planejamento patrimonial, sucessório e tributário, que eu criei todo um curso junto com o professor Adler, que já tem mais de 20 anos nesse mercado de planejamento tributário internacional, chamado Internacionaliza. E se você é contador, se você é advogado, se você é um profissional do mercado financeiro, saiba que esse curso foi feito para você, porque eu vou ensinar justamente a parte técnica, os fundamentos que causam esse tipo de problema e também exercitar algumas soluções para que a gente consiga entregar um planejamento complexo, honesto e que realmente resolva o problema do cliente. Caso você tenha interesse, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Se as matrículas estiverem abertas, seja bem-vindo. Se estiverem fechadas, é só se inscrever na lista de espera. E eu realmente não gosto de chamar essa área de planejamento tributário internacional, planejamento sucessório internacional, planejamento patrimonial internacional. Eu não acho que existe isso. Eu acho que existe planejamento patrimonial, sucessório e tributário. E você tem todas as ferramentas do mundo hoje que é interconectado para poder utilizar. Você não precisa se restringir ao Brasil. Você não precisa usar apenas as holdings e as ferramentas do direito brasileiro. Você pode explorar outros países. Ah, Rafael, mas se eu investir através da pessoa física, acontece a mesma coisa? Não, cara. Se você investir através da pessoa física ou de uma empresa offshore de tratamento transparente, você vai ser tributado conforme o regime de caixa. Ou seja, quando você vender, você vai pagar o imposto. Uai, então não é melhor a gente utilizar o investimento direto na pessoa física ou então diretamente através de uma empresa offshore transparente? Olha, o que você vai entender nesse meio é que nem tudo é perfeito, cara. Sempre que a gente pega algo que resolve um problema, a gente está abrindo mão de outra coisa. Na pessoa física, por exemplo, se você investe num ativo americano e você falece ou a sua esposa falece, por exemplo, e vocês dividem a conta, a parte que a sua esposa te deixar ou que você deixar para sua esposa ou seu marido será tributada em até 40% daquilo que ultrapassar $60 mil, porque $60 mil é o limite de isenção de quem não é americano. E aí, quando você faz esse investimento através de uma empresa offshore ou através de produtos que sejam isentos desse imposto nos Estados Unidos, como os ETFs irlandeses, você está livre desse imposto americano, que é o estate tax. Só que ao mesmo tempo você tem ferramentas que são mais limitadas para fazer essa sucessão, tanto na offshore transparente quanto na pessoa física. Mas isso, cara, é um tema para outro vídeo. O que eu quero que você entenda aqui é, offshore não é bala de prata. Tem que ser feito com responsabilidade. Você pode começar a trabalhar nesse mercado também. É um mercado que forma pessoas que ganham muito dinheiro, é um mercado que está cheio de oportunidade, mas também precisa de profissionais que atuam com bastante responsabilidade, para que a gente não faça o que aconteceu aqui com o José. Agora, cara, eu vou continuar essa aula aqui lá no Internacionaliza, que é meu curso. Valeu? Tudo será tributado pela Lei 14.754. Só o que tá no exterior como rendimento de capital.